Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, no nosso Boa Tarde Cidadão, vamos conversar com dois ícones da cidadania no nosso estado do Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o Dr. Jarbas Bezerra, que é juiz e desenvolve o projeto Setembro Cidadão, começou agora dia 1º de setembro, e também a promotora que está, ele faz esse projeto junto com Lígia Limeira, que é lá do nosso Tribunal Regional Eleitoral. E também com a promotora Yara Albuquerque, promotora ligada à área da cidadania no Ministério Público, e conosco vai abordar esses temas e as ações que estão sendo desenvolvidas no estado do Rio Grande do Norte. Será uma entrevista com ambos simultaneamente. Como sempre, abrimos o programa com reflexão, e na verdade, tanto se fala em ajustes na nossa economia necessários para minimizar os reflexos da crise econômica no próprio governo, que quando freia suas ações tem reflexo em todo o país, e no Rio Grande do Norte não é diferente, dentro do corte de gastos que acaba dando um freio ainda mais na nossa economia. Fala-se em criação de novos impostos que nós já criticamos aqui em programas anteriores. O Brasil, o país, não aguenta mais nenhum tipo de imposto, seja a CPMF, no mínimo percentual que venha a ser realizado, concretizado, porque de fato é um absurdo. Me parece que o grande ajuste que o país precisa hoje é um ajuste moral e ético e de comportamento de cidadania. Nós observamos aí a cada dia novas operações deflagradas pelo Ministério Público Federal, estadual, e também descobrindo desvio de recursos, como já se falou no caso da Assembleia Legislativa, já antes de ontem, na verdade, deflagrada uma outra operação no âmbito do IDEMA entre 2013 e 2014, com desvio de mais de 20 milhões de reais em apenas 2 anos. Se fosse um centavo, ou se fosse 20 milhões ou 30 ou mais, na verdade é o tipo de comportamento que a gente observa que é realmente lamentável essa postura. Dinheiro a gente sabe que tem porque pagamos impostos pesadíssimos. Agora, o problema é o mau uso, o mau emprego desse dinheiro, além do desvio através de corrupção para beneficiar pessoas individualmente e alguns grupos políticos e econômicos também. Fica aqui o nosso voto de lamentação, de pesar realmente em relação a toda essa situação que estamos observando. A cada dia tomamos um novo susto. Aí a gente para e pensa, não está faltando dinheiro não, o dinheiro está indo para o lugar errado. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos no Boa Tarde Cidadão, conversando com o Dr. Jarbas Bezerra e também com a promotora da cidadania, Yara Albuquerque. Até já. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Promoção Três Corações é aqui no Nordestão. Leve 3, pague 2. Imperdível. Queijo mussarela Vila Rica, o quilo, R$16,90. E no açougue Nota 10 Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E conosco temos aqui a presença, a participação do Dr. Jarbas Bezerra, que é juiz e atua também nesta área da cidadania, promove junto com Lígia Limeira, do TRE, o Setembro Cidadão, e também com a promotora que está aqui ao nosso lado, Yara Albuquerque, promotora da Justiça ligada à área da cidadania. Começando pelas damas, seja bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão, doutora Yara. Muito prazer em estar aqui falando desse tema, né? Neste momento, nessa campanha, o Ministério Público tem um portfólio de cidadania, de trabalho cidadão, e a gente agradece a oportunidade de divulgar. Doutor Jarbas, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Agradeço também, mais uma vez, uma honra estar aqui no seu programa. Gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, né, a edição de mais um Setembro Cidadão, que começou agora dia 1º. Qual é o tema principal e quais são as atividades que vocês pretendem desenvolver? As atividades serão as mesmas desenvolvidas no ano passado, acrescidas de outras, né? Nós tivemos, dia 1º, a abertura, o chamado Tripulantes da Cidadania, no Rio Potengi, para mostrar a riqueza que nós temos daquele rio quase morto, né? A população, infelizmente, ainda não, e o poder público talvez ainda não tenha tido essa visão de sustentabilidade com relação àquele rio. Teremos dia 4, amanhã, a abertura do primeiro encontro de Educação e Cidadania, que vai ser na Escola de Governo. Teremos várias atividades durante o transcorrer do tempo. Dia 14, teremos atividades na Zona Norte. Então, a programação toda está no site www.setembrocidadão.com.br ou no site da própria Secretaria da Educação, que é a nossa parceira. E gostaria até aqui de agradecer não só a professora Socorro, como o titular da pasta, o professor Chagas, pela intensidade que eles se dedicaram a essa parceria que desde o ano passado a gente começou e vai continuar por muito tempo. Ô Jarbas, e esse ano vocês destacam algum tema específico, alguma bandeira que vocês pretendem defender durante esse mês do Setembro Cidadão? Não existe uma bandeira própria. Nós entendemos que a cidadania, ela abarca todas as situações e os problemas que nós temos, o problema da saúde, o problema da educação, o problema da segurança pública, e abraçamos também esses programas da criança com câncer, que hoje era o Novembro Dourado, agora é o Setembro. Temos agora também o Verde Cidadão, né, relacionado à questão de doação de medula, alguma coisa, de órgãos. Então, tem todos esses programas que envolvam a questão de cidadania, nós abraçamos e trabalhamos em parceria. Mas existe alguma causa principal que vocês estão abraçando, juntamente com todos esses grupos, em prol do Rio Grande do Norte, em prol do Estado? A causa é melhorar a educação cidadã. Então, eu acho que quando a gente trabalha por cidadania, a gente está vendo aí a questão que você falou no bloco anterior, na abertura, a questão da corrupção. Então, a gente não tem, assim, uma causa própria. Eu acho que toda questão que envolve cidadania, até porque nós temos a corrupção, nós temos o problema da saúde, nós temos o problema da educação, muitas vezes esses problemas são ocasionados por falta de educação cidadã. Eu acho que o brasileiro está começando a abrir os olhos e está indo realmente para as ruas de uma forma pacífica, reivindicar. Ninguém suporta mais tantos problemas dentro da nossa nação brasileira. Doutora Yara, qual é o trabalho, o papel do Ministério Público através da promotoria que você responde, que é da cidadania, em relação ao trabalho que é feito com este foco, né? Sobretudo nesse mês que é o Setembro Cidadão? Então, na realidade, o Ministério Público ele tem um conjunto de promotorias, né, que trabalham promoção de direitos. Você comentava no início do programa a atuação nossa de destaque, que é a repressão a ilícitos. A gente tem um braço de atuação repressora a ilícitos e a gente tem um braço... A corrupção, né? Corrupção, né? Criminal, né? Ilícitos penais e cíveis, né? E nós temos toda uma atuação de promoção de direitos e aí essa promoção de cidadania ela é feita através de uma atuação diversificada de promotorias de defesa do idoso, da pessoa portadora de deficiência, saúde pública. Na verdade, a minha atuação específica é defesa de saúde pública, promotorias de educação especializadas, de cidadania, né? Mas hoje a gente tem, e eu estou aqui muito por isso, porque ao lado de 3 colegas a gente está coordenando um trabalho de promoção de direitos, né? De organizar, buscar potencializar políticas públicas para se o Estado, né? O poder público estadual,
especificamente dos municípios de Natal, Mossoró e Parnamirim, darem uma resposta melhor aos danos provocados pelas drogas, né? Então, nós estamos hoje com um programa específico de atuação que a gente denominou Transformando Destinos. Esse é o nosso grande portfólio hoje. Doutora Yara, e com relação qual é a sua opinião em relação a esse momento que o país vive, né? A corrupção sendo descoberta em praticamente todos os âmbitos da administração pública municipal, federal, estadual, corrupção de antes, corrupção de agora. Na sua avaliação, pela sua experiência, isso é um problema do caráter e da personalidade de certos seres humanos? É uma questão cultural, é de hábito? Como é que a senhora interpreta essa questão da corrupção? Eu concordo com esse tema integrador da campanha desse ano, né, que Jarbas trouxe, educação para a cidadania. Eu acho que faltou, né? Falta nas nossas escolas você compreender que papel eu vou ter na vida cívica, que papel eu vou cumprir na sociedade, que papel eu tenho na minha família, né? Então, hoje você percebe, ontem eu participei da operação, a operação do Ministério Público, ela foi tão extensa ontem, que as promotoras, né, da área de promoção a direitos, nós fomos compor o quadro de 26 promotores para fazer aquela busca, fui chamada, convidada, né, dificuldade de reunir 26 promotores para fazer aquela busca. Então, a colega da cidadania e eu, nós fomos reforçar os quadros de promotores. E uma coisa a gente comentava após a operação, né, ao entregar nossos produtos de busca, a juventude dos envolvidos. Rapazes. Em situações como mãe e filho presos em operações distintas que nós tivemos agora recentemente, né? É algo estarrecedor. O meu alvo, ele tinha um filhinho que não tinha nem 1 ano, né? A mãe em total desespero na casa, assim, a dor, a vergonha, né? Ela ficou completamente à mercê daquela situação, muito angustiada. E a maioria dos alvos, né, 20 e poucos anos, né, meu alvo não tinha nem 30 anos, ele era estagiário. Então, você percebe que há algo errado, que é mais profundo, mas precisa destacar também a fragilidade do controle. É verdade, foi sem perceptível dúvida. Isso. Precisa aparelhar cada vez mais o Ministério Público e as instituições de controle. Doutor Jarbas Bezerra, você, como juiz, inclusive, certamente no dia a dia acaba lidando com muita coisa em conciliações e nos próprios julgamentos. E o que é que você tem percebido do ponto de vista da corrupção no que diz respeito a essa prática por parte dos seres humanos, né? Porque às vezes se fala tanto, mas tem aí uma boa leva de juízes, de promotores que, por serem jovens, têm outra visão, estão indo atrás, estão buscando, mas em paralelo nós temos outros jovens, como citou o doutor Yara agora, que parece que a coisa não tem jeito. Realmente é preocupante e queria deixar bem claro aqui que eu não sou adepto daquela corrente que acha que a pessoa nasce com gene da criminalidade. Eu particularmente acho que o ambiente produto do meio influencia bastante. O grande problema, e a doutora Yara colocou muito bem, se a gente, ela como promotora e eu como juiz, vejo também vários réus que são levados lá na minha vara, eu vejo a fragilidade da idade das pessoas. Então, o que aconteceu exatamente foi essa questão. Nós passamos de um regime democrático para um regime ditatorial, onde a educação cidadã ela ficou relevada ao 8º plano. Hoje, o que vale exatamente é a questão do consumismo. Chega um estagiário desse num determinado local, por si, né? E acha, quer dizer, eu fui estagiário de direito durante toda a minha vida, eu andava de ônibus. E a educação que eu tive da minha mãe, eu ter condições de comprar o meu carro para andar de uma forma lícita. Então, você chega em determinados locais, é a questão sempre do consumo fácil e você se deixa, se você não tiver uma formação moral, familiar, forte, que infelizmente a família ela se desagregou com o tempo, por isso que esse trabalho de educação cidadã, trazendo personagens de educação, Cidinha de cidadania, que são valores que a gente não pode esquecer e a gente tem que levar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, porque infelizmente existem realmente determinados seres humanos que estão habitando o nosso planeta aqui, principalmente no Brasil, que a gente fica assim, a gente não sabe o que fazer mais, porque eles estão quase irrecuperáveis, né? E a gente não pode deixar. Eles estão contaminados pelo vírus da corrupção, da anticidadania, e que eles não passem isso para as gerações
para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Até diante da impunidade acaba muitas vezes motivando. Se bem que no Brasil, ultimamente, a gente tem visto um comportamento diferente de, pelo menos, deflagrar operações e mostrar esses erros, né, e prender efetivamente alguns indivíduos que praticaram isso, né, do grande, do médio e do pequeno. Isso talvez sirva de um exemplo para estancar essa situação. Com certeza. Eu acho que o Brasil, nessa última meia década, está passando por uma revisão de valores muito grande. Eu sei que tem muita gente que faz crítica e diz assim, não vai dar em nada, mas na minha geração, eu nunca vi. Eu acho que já deu, né, doutor Jarbas? Empresários ou então postulantes que estão lá ou estão postulando a algum lugar maior e estão presos, né? Isso daí era uma coisa que nossa geração não via e acho que isso é muito bom. Às vezes as pessoas dizem, ninguém suporta mais. Eu acho que esse trabalho investigativo do Ministério Público, o Judiciário atuante, dando as decisões firmes que precisam, vamos chegar com certeza a um bom lugar melhor. Nossas homenagens ao doutor Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, né? O juiz que tem combatido e dado decisões favoráveis ao combate à corrupção. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos com essa entrevista e também respondendo a perguntas do cidadão, do telespectador que está em casa nos acompanhando. Até já. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Promoção Três Corações é aqui no Nordestão. Leve 3, pague 2. Imperdível. Queijo mussarela Vila Rica, o quilo, R$16,90. E no açougue Nota 10 Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Jarbas Bezerra, que é juiz e é um dos idealizadores, junto com Lígia Limeira do TRE, do Setembro Cidadão no Rio Grande do Norte. E também com a doutora Yara Albuquerque, que é promotora da cidadania também no nosso estado, falando sobre as ações, né, que estão sendo desenvolvidas e de que maneira o cidadão pode mudar seu comportamento para ser, de fato, mais cidadão, né, ajudando a impactar melhor no nosso país, no crescimento de todos nós. Temos aqui algumas participações de telespectadores, né? Um abraço aqui para o Peron, Peron é produtor de vídeo, né? Está nos acompanhando, parabenizando o Dr. Jarbas e também a doutora Lígia, né? Pelo trabalho importante ligado à educação. Também aqui, deixa eu ver, Robson Sou Leandro de Extremóis, uma crítica construtiva, diz assim, é uma iniciativa bacana, mas vemos que na prática os meios jurídicos continuam distantes do cidadão mais simples. Esse mês entrei em contato com o Ministério Público para denunciar maus tratos contra o idoso. A moça informou que o idoso deveria procurar a justiça e fiquei decepcionado. Algum comentário?
Um comentário de que nós temos canais hoje abertos, nós temos 3 promotorias de defesa da pessoa idosa em Natal, temos promotoria de defesa da pessoa idosa em Mossoró. É muito importante que nós saibamos onde foi feita essa reclamação, porque nós temos uma estrutura de suporte de servidores, psicólogo, assistente social, especialmente para fazer visita, atendimento individual. Inclusive, nossa feição de atuação hoje é toda coletiva, por exemplo, na saúde pública a gente não tem atuação individual, mas como o Estatuto do Idoso prevê aquela atuação, atender aquele idoso, toda e qualquer reclamação e pedido de atuação é catalogado, especialmente aqui em Natal, que nós temos 3 promotorias específicas. Se houve falhas, nós temos que corrigir. Ele pode, inclusive, encaminhar os dados aqui, que eu já levo para a instituição, para a gente ver o que aconteceu. Doutor Jarbas, aqui uma pergunta. Por que não o Poder Judiciário, junto com a sociedade civil organizada, se unirem para cobrar do Poder Legislativo uma modernização do Código Penal, que hoje é arcaico e ultrapassado? Luciano de Igapó faz essa pergunta. Isso. Primeiro eu queria colocar uma questão bem interessante, de que o nosso programa de educação cidadã, criado por mim e por Lígia, não existe vinculação com o Poder Judiciário. Justiça e Escola, desembargadora Zeneide tem um projeto dentro. Nosso projeto é fora. Então, eu poderia responder como magistrado, mas deixando claro que eu, como idealizador desse projeto, e Lígia, há uma desvinculação nossa do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, né? Certo? Então, esse não é um programa governamental do Poder Judiciário. Isso é um trabalho idealizado por nós, até porque, por uma questão ética, nós sequer apresentamos ou recebemos qualquer recurso do Poder Judiciário, nem vamos pedir, até porque do ponto de vista da minha legislação, como magistrado, de uma forma ética, não poderei nem jamais fazer. Poderemos doar, como doamos o ano passado, várias cartilhas para o Justiça e Escola. Então, deixa assim essa questão da separação. Eu, como magistrado há 23 anos e fui juiz aos 23 anos, sempre entendi que o Poder Judiciário sempre esteve muito distante do povo. Fui do Ministério Público, colega de doutora Iara, apenas por 10 meses, mas acho que hoje essa capa está sendo tirada. Acho que o Judiciário tem que exatamente ir até o povo e não o povo ir ao Judiciário. Doutor Jarbas, aqui, participação aqui, deixa-me ver. Por que não operadores do direito criarem operações lava-jatos estaduais e municipais? Afinal de contas, a sangria dos recursos públicos escapa há décadas pelo nosso estado e pelos municípios. Isso, infelizmente, em qualquer área, a doutora Iara vai concordar comigo, você também, nós temos juízes e juízes, promotores e promotores, jornalistas e jornalistas. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, diante desse contexto, você acredita ainda na justiça? Morrerei acreditando na justiça. O que eu não morrerei acreditando é muitas vezes em alguns profissionais que compõem essas instituições. Então, não só o Ministério Público, magistratura, como OAB, jornalista, então você tem profissionais sérios, competentes em qualquer área e também tem aqueles que não são. Então, as pessoas confundem a instituição com a pessoa física. E eu quero também destacar a atuação do Ministério Público cresceu enormemente na atuação de repressão a ilícitos, especialmente combatendo o desvio de recursos de dinheiro público. E quero dizer que cada vez mais nós estamos fortes e mais organizados. A logística de uma operação como a de ontem é enorme, né? E nós temos capacidade de fazer com base em juízes corajosos e preparados, porque nenhuma atuação de busca cautelar de provas se passa com aquela força da de ontem, onde você chega a adentrar no domicílio de uma pessoa, em um órgão público, né? E fazer a coleta de provas sem qualquer interferência do externo, sem uma decisão judicial. Então, isso é avanço da justiça, é avanço do Poder Judiciário associado à atuação do Ministério Público. Exato. Temos aqui participação, um abraço para Wesley Rocha de Goianinha, jornalista, está nos acompanhando, e também o Rodrigo Fernandes do Vale Dourado assistindo o nosso programa. Doutor Jarbas, o que você poderia compartilhar de programação do Setembro Cidadão ao longo deste mês? Como eu falei no início, nós tivemos o dia 1º, que foi a abertura dos tripulantes da cidadania, que foi uma atuação que nós fizemos no Rio Potengi com todos os jornalistas da cidade.
que nós, dia 4, amanhã, vai ter abertura na Escola de Governo e vai ter uma ação aberta, dia 14, lá na UERN. Nós teremos o próprio 7 de setembro, que o que é mais interessante é que nós passamos por um regime democrático, onde os estudantes das escolas públicas todos desfilavam, agora a gente vive num regime democrático e os estudantes são mínimos, onde era para ativar o civismo. Então, infelizmente, a nossa pátria ainda é muito contraditória, além de educadora, contraditória. Mas, volto a repetir, outras atividades, nós teremos no dia 29 a nossa Noite Cultural Cidadã, com a finalização do Setembro Cidadão, mas qualquer dúvida que os telespectadores tenham, acessem o site da Secretaria da Educação, que eu não tenho aqui os 30 dias de atuações na minha memória, mas pode acessar e o www.setembrocidadão.com.br e lá vai ter toda a programação do mês. As atividades serão intensas. Doutor Jarbas, muito obrigado pela sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. O tempo passa rápido aqui. Obrigado. Doutora Yara, muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vinda. Foi um prazer e quero destacar a necessidade da TV dar mais espaço também para debater a realidade da produção de danos que a droga vem provocando na nossa sociedade. Me coloco à disposição para a gente estar debatendo também isso, né, que está sendo um grande trabalho do Ministério Público hoje. Perfeito, nossa produção está atenta, vamos em breve marcar algo sobre isso. Ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão de hoje, tem muitas perguntas aqui, não deu tempo de responder a todas, mas obrigado pela sua audiência e participação, um grande abraço, continue ligado com os donos da bola e até amanhã com Boa Tarde Cidadão.